A gente começa o nosso giro agora, já trazendo o bastidor para vocês da primeira reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com a coalizão, com o grupo político que dá sustentação ao governo no Congresso Nacional e em outras áreas da sociedade. Exatamente hoje, dia 8 de fevereiro, não por coincidência, um mês após os atos criminosos, a tentativa mais grave de acabar com a nossa democracia desde o fim da ditadura, gente. Luiz Inácio Lula da Silva chamou as pessoas e tratou essa reunião como uma demonstração de que, abro aspas, o diálogo civilizado está de volta ao país, fecho aspas. Lula, por diversas vezes, fez menções ao dia 8 de janeiro e disse que quem estimulou o ódio por 4 anos no país tem responsabilidade no que aconteceu, numa menção velada a Jair Messias Bolsonaro. Lula fez questão de trazer partidos de centro-direita e de direita mesmo para sentar à mesa, para mostrar que está a fim de conversar com todo mundo. O Yuri Pita traz uma aspa que foi relatada a ele por um presidente de partido logo em instantes. Qual é a ideia de Luiz Inácio Lula da Silva? É estabelecer um contraponto muito claro à marca do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratava desafetos e críticos na base da pancadaria, no mínimo retórica e digital. Quando a gente traz e olha essa reunião de hoje, a gente consegue entender o que Luiz Inácio Lula da Silva está tentando construir. Isso está conectado com o discurso que ele vai fazer nos Estados Unidos a partir de amanhã, quando embarca para essa viagem, para uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Lá fora, Luiz Inácio Lula da Silva vai tentar apresentar o Brasil como um exemplo no combate à extrema-direita. Extrema-direita que, sim, dá as caras com muita força na Europa, que trava uma batalha com Emmanuel Macron na França, em outros países e no próprio Estados Unidos. É importante a gente ter em mente que essa reunião, Lula está querendo fazer dela uma espécie de hábito, inclusive para poder puxar e fechar o acordo que ele tem agora com esses partidos que estão assim, meio lá, meio cá. Tipo quem? Tipo União Brasil. E é por aí que a gente começa a puxar esse fio, agora sim, falando com os meus meninos, falando com o Yuri Pita primeiro, Edu, porque a gente vai trazer para vocês a apuração que ele fez. O Leandrinho veio. Nem sabia. Ninguém quer te deixar sozinho, príncipe. Ô Yuri, você conversou com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, com outros atores. Essa mensagem de que Lula está disposto a conversar com todo mundo foi a tônica dessa reunião hoje do petista com a sua coalizão. Foi sim, Dani. Agora com mais calma, boa tarde para você, para o Leandro, para quem está com a gente no 360. Política com P maiúsculo, foi o que eu vi não só de Luciano Bivar, mas de alguns outros participantes da reunião. E por que isso? Justamente porque Lula fez esse gesto, inclusive chegou a falar, olha, minha base tem 513 deputados e 81 senadores, querendo dizer que o Congresso Nacional, a relação com o Congresso Nacional vai ser de respeito a despeito de alas mais radicais. Mas, no União Brasil, por exemplo, como me disse o Luciano Bivar, ele não vê espaço para oposição radical. Mesmo aqueles projetos que forem do governo do PT, mas tiverem interesse do Brasil em jogo, como, por exemplo, uma boa construção de reforma tributária, isso pode sim ser objeto de apoio da maior parte das bancadas do União Brasil na Câmara e no Senado. E muitos celebraram essa volta de se fazer política institucional, até porque Lula citou a ideia de se fazer com uma periodicidade regular essas reuniões, a cada 30, 40, 45 dias, juntar os presidentes dos partidos aliados, líderes tanto na Câmara quanto no Senado, para tratar da agenda política do país, das principais pautas do governo e do Congresso. Dani. Ô Yuri, quando ele fala, tem uma frase que o Bivar te deu, né? O Luciano Bivar te disse que Lula falou, olha, eu começo o meu trabalho, o meu mandato com o apoio de 513 deputados e 81 senadores. Vamos tentar traduzir para quem está em casa exatamente o que isso quer dizer. Isso quer dizer que ele não está excluindo ninguém, né? Dá conta de que dá para negociar, dá para ouvir, dá para virar voto em temas importantes, como, por exemplo, reforma tributária. Exatamente, é esse o aspecto de estar aberto ao diálogo com
todos, de tentar dar o máximo de caráter de frente ampla para essa relação. Isso também foi enfatizado, por exemplo, por Carlos Siqueira, presidente do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, de que o governo está disposto a conversar com todos e não espera oposição radical de ninguém, nem mesmo dos partidos que estão mais próximos ali do bolsonarismo, nem mesmo do PL, até porque a gente sabe, há integrantes do PL, principalmente na Câmara, que têm interesse em manter portas abertas e diálogo aberto com o governo federal, seja porque dependem do atendimento do governo às suas demandas, seja porque acreditam que algumas das pautas podem ter, de fato, convergência. No fundo, o grande mérito dessa reunião pelos participantes foi a volta dessa conversa política mais institucionalizada, tendo como protagonista ou como anfitrião principal, na verdade, o próprio presidente da República, o que muitos se ressentiam de não acontecer ao longo do governo Bolsonaro. A queixa mesmo que foi comum, Dani, já que eu sei que você gosta desse tipo de bastidor, foi o cardápio, porque era um café da manhã que avançou até depois do almoço. O pessoal ficou com fome e não deixou muita gente animada ali com aquele café coado, pão de queijo não muito saboroso. Olha, um dos participantes falou, podia ter uma linguicinha pelo menos de aperitivo antes do almoço.